Demora um pouquinho até preparar aqui. Recording is on. Aí, começou a gravar então, tá? Muito obrigado, Carolina. Então, então a gente tem esse gap, né, a gente só estava falando, então, voltamos a falar das fases de envolvimento, né, a construção social da criança, e agora nós estamos, então, dando uma olhada nessa tabela da Papalha sobre essas fases de desenvolvimento. Então, essa tabela 1.1, principais desenvolvimentos típicos, em 8 períodos, então, de desenvolvimento humano. Então, a faixa etária aqui, olha só, período pré-natal, da concepção ao nascimento. O que acontece nisso daí? A gente já deu uma olhada nisso, né? Ocorre a concepção por fertilização normal ou por outros meios, né, in vitro, no caso. Desde o começo, a dotação genética interage com as influências ambientais, a gente viu isso também, viu nos artigos que se houver alguma interferência nesse momento aí, tanto, né, algum problema genético quanto ambiental, de droga, pela mãe, né, que está desenvolvendo o embrião ali, pode ocasionar diversos tipos de problemas, né, a gente já deu uma olhada nisso. Outra característica, formam-se essas estruturas dos órgãos corporais básicos, inicia-se o surto de crescimento do cérebro. Então, aquela parte, então, que a gente viu, que começa a crescer, então, o tubo neural, que vai fazer a gota neural, daí tem os somitos, tem toda aquela relação que vai desenvolvendo, então, todo o sistema nervoso. Lembra que fica um bastãozinho, e depois vai tomando o corpo, que vai desenvolvendo, então, o robencéfalo, mesencéfalo e o prosencéfalo, né? Prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo, e vai se dividindo, então, ao longo do desenvolvimento. O crescimento físico é mais acelerado, então vocês imaginam assim, né? Que começa com 2 células, e dessas 2 células, depois, no final, a gente vai ter bilhões de células. Então, a curva de crescimento ali é muito exponencial, é muito alta, né? Não sei nem se posso falar exponencial logarítmica aqui, né? Que o crescimento é absurdo, ok? Do corpo mesmo. Então, imagino que 9 meses para formar um organismo inteiro pluricelular é um crescimento monstruoso que está acontecendo, tá? E grande vulnerabilidade, então, às influências ambientais. Então, a gente já viu isso também lá nos artigos. Então, depois, essa relação do desenvolvimento físico. Qual que é o desenvolvimento cognitivo do pré-natal, então? Desenvolve-se as capacidades de aprender e lembrar, bem como de responder aos estímulos sensoriais. Então, ali, o sistema nervoso central já está funcionando, né? Então, ele já está desenvolvendo, ele já está criando memória, já está criando, já está processando esses estímulos sensoriais, ok? Então, já está, né, o sistema nervoso, ele não só está crescendo e não está operante, ele já está operante, ok? E o psicossocial, o afeto, né, o feto, desculpe, ele responde, então, à voz da mãe e desenvolve preferência por ela, tá? Então, a gente não tem só, né, tem a voz da mãe, evidentemente, mas vocês imaginam que tem o som da batida do coração, dos órgãos que estão acontecendo ali, né, e isso está sendo processado, né, ele está tendo uma certa percepção, então, do meio aquático, que é a bolsa. Vocês imaginem que não é, né, um ser ali que não está fazendo nada, ele só vai começar a perceber depois que nascer. Não, já está desenvolvendo, porque a gente tem um sistema nervoso que já está se integrando e já está começando a processar ali, ok? Depois, né, na primeira infância, então, do nascimento aos 3 anos. Então, essa primeira parte anterior que a gente estava falando aqui, a gente já deu uma discutida, né? Agora, a gente vai, então, para essa primeira infância, então, que é o momento, então, que a gente nasce, né? Nasce e a gente vai começar a nossa segunda discussão, então, né? Então, o que acontece nesse primeiro momento? O que seria a primeira infância, então? Até os 3 anos. Nasceu até os 3 anos. No nascimento, todos os sentidos e sistemas corporais funcionam em graus variados, ou seja, vocês imaginam que aqui está aprendendo, né? Aprendendo desde do período pré-natal e agora esse momento está aprendendo a compreender o mundo, ok? O cérebro aumenta em complexidade, é altamente sensível à influência ambiental. O crescimento físico e o desenvolvimento das habilidades motoras são rápidos, ok? Depois, então, na parte cognitiva,
as capacidades de aprender e lembrar estão presentes, mesmo nas primeiras semanas. O uso de símbolos e a capacidade de resolver problemas se desenvolve por volta do final do segundo ano de vida. Então, esse desenvolvimento da linguagem ali está começando a ter uma grande particularidade, né? Então, ele está começando a se solidificar nesse momento aí. A compreensão do uso da linguagem, então, se desenvolve rapidamente. Ok? Então, não é só a língua per si, mas toda a linguagem, todo aquele pensamento simbólico, então. Forma-se os vínculos afetivos com os pais e com outras pessoas. A autoconsciência se desenvolve, né? Então a gente vê, olha só que legal, né? Às vezes o Vygotsky vai trazer um pouco isso, e outros autores vão trazer também, né? Isso é da biologia, né? Que a ontogenia, ela às vezes repete a filogenia, né? O que seria isso? Então, o desenvolvimento do indivíduo, ela acaba se replicando todo o desenvolvimento da espécie, né? Isso é uma teoria um pouco, né, questionada, mas só para a gente fazer uma comparação, né, é uma excelente metáfora, porque a gente viu, né, naquelas primeiras aulas sobre evolução, que no desenvolvimento do homem, então, teve essa parte física desenvolvendo, teve a parte cognitiva, e essa parte social se deu a posteriori, e ela entrou de tal forma que ajudou essas outras duas anteriores também, tá? Então, a gente vê aqui, por exemplo, se vocês lembra daquela vídeo que a gente assistiu, que era aquele Climation, né, daqueles animação de massinha, que o homem, depois que comeu a carne dele, ele começou a ter autoconsciência, ele se viu, ele começou a planejar a caça, né? A gente viu que tinha um problema conceitual em relação à evolução, mas uma ótima analogia que a gente pode traçar. Ou seja, aquele momento é o momento da autoconsciência. Então, no momento, no nosso desenvolvimento ontogenético, também vai chegar o momento que a gente vai ter percepção da nossa consciência. Né? Antes a gente está respondendo ao ambiente, depois a gente começa a passar os porquês, porque o sistema nervoso, principalmente o central, né, ele está cada vez aumentando em sua complexidade, coisa que é diferente, então, que isso vai se distanciando cada vez mais em relação aos outros animais. Tá? Ocorre, então, a passagem da dependência para a autonomia, então aqui começa a ficar um pouquinho, né, já começa a ficar independente, né, esse novo homem ou mulher, né, esse ser humano, tá, e aumenta o interesse, então, por outras crianças, aí já está saindo um pouco né, começa essa transição só do vínculo familiar, mas para todo o meio social. Aqui a gente vai para a segunda infância, então, de 3 a 6 anos. O crescimento, então, é constante, né, pegando no desenvolvimento físico. A aparência se torna mais esguia, as proporções mais parecidas com as de um adulto. O apetite diminui, são comuns os distúrbios do sono, surge preferência pelo uso das mãos, aprimoram-se as habilidades motoras finas e gerais e aumenta a força física também. Essa relação física, vamos para o cognitivo. Pensamento um tanto egocêntrico, mas aumenta a compreensão do ponto de vista dos outros. Aqui, né, pensamento egocêntrico, a gente vai falar, mas isso daí é Piaget. Né, evidentemente, né, o Vygotsky, ele não vai chamar de pensamento egocêntrico, ele vai ter um outro nome para uma relação meio parecida, que é o pensamento do indivíduo por ele mesmo, tá? Então, é uma característica um pouquinho vista por diversos autores isso também. Só que o Piaget que tem esse conceito do egocêntrico. A imaturidade cognitiva resulta em algumas ideias ilógicas sobre o mundo. Então, como está explorando, né? Está explorando toda a linguagem. Né? Apropriam-se da memória e da linguagem, a inteligência se torna mais imprevisível. É comum a experiência da pré-escola, mas ainda do jardim de infância. Para a relação psicossocial, então, o autoconceito e a compreensão das emoções tornam-se mais complexos, a autoestima global aumenta a independência, a iniciativa, o autocontrole, desenvolve-se a identidade de gênero, o brincar torna-se mais... Olha só que interessante isso daqui, né? Desenvolve-se identidade de gênero. Vocês imaginam que isso seria uma coisa que, sei lá, 15, chutando bem alto, né? 15, 20 anos atrás, a gente não ia colocar isso como um fato, né? Do que se tinha no momento, né? 15, 20 anos atrás,
de como se identificava, o que tinha de conhecimento científico em relação a gênero, né? Hoje já se discute isso, porque cada vez mais está se aumentando a complexidade do nosso entendimento da realidade, né? Então, hoje já se coloca, né, como um ponto, né, de discutir em relação, por exemplo, à identidade de gênero, que hoje faz sentido, né, que outrora não fazia sentido, aquela coisa, né, como é que é a infância 300 anos atrás e hoje, e etc., né. O brincar, então, torna-se mais imaginativo, mais elaborado, geralmente mais social, ou seja, tá uma complexidade abstrata maior aqui, altruísmo, agressão e temor são comuns, a família ainda é foco da vida social, mas outras crianças se tornam, né, as outras crianças tornam-se mais importantes também nesse momento. Aqui, então, o crescimento na terceira infância aqui, o crescimento torna-se mais lento, a força física e as habilidades atléticas aumentam, né, a gente está entre 6 e 11 anos, são comuns as doenças respiratórias, mas de modo geral a saúde é melhor do que qualquer outra fase da vida. Por que aqui, né, a saúde? Porque tem uma relação também com o sistema imune precisa se desenvolver também, então ele tem uma capacidade melhor, e também, né, o momento que já tomou todo o calendário de vacinas que está ajudando, né, a desenvolver esse sistema imune também, né, outras coisas que estão acontecendo. Quanto ao desenvolvimento cognitivo, então a gente diminui então o egocentrismo, as crianças começam a pensar com lógica, porém concretamente, então está num momento mais concreto. As habilidades de memória e linguagem aumentam, ganhos cognitivos permitem às crianças beneficiar-se da instrução formal na escola. Algumas crianças demonstram, então, necessidades educacionais e alguns talentos, né, e talentos especiais também. Então, aqui já começa a identificar essas determinadas características do indivíduo, então, tá? O autoconceito torna-se mais complexo, afetando a autoestima. A corregulação reflete no deslocamento gradual do controle dos pais para a criança. Os colegas assumem uma importância fundamental. Então, para, né, os pais, né, é o momento que é o famoso ver nos filhos bater asa, né? Então, quem que tem mais importância acaba sendo o de fora, né? Então, é o momento da gente prestar atenção, né, prestar atenção em outras questões que não só ali do ciclo familiar, etc. Adolescência, então, né, e aqui a gente vai ficando, né, por aqui nessa relação do desenvolvimento humano, não vou me alongar para as fases do adulto, tá? Mas só para ver que a adolescência também, às vezes, é tratada como não é criança, não é adulto, é uma fase chata, mas não, os adolescentes também é uma fase extremamente complicada, né, porque se a gente pegar no desenvolvimento físico, por exemplo, crescimento e outras mudanças são muito rápidas, então está tendo um desenvolvimento, né, um problema, desenvolvimento hormonal ali muito grande, então está tendo um desenvolvimento físico aqui também bastante grande, né, ocorre a maturidade reprodutiva, principalmente por conta das gônadas, né, que o desenvolvimento físico, ele vai tornar muito mais acentuado. Os principais riscos para a saúde emergem em questões comportamentais, tais como transtorno de alimentação, abuso de droga, etc., né. Desenvolvimento cognitivo, então, desenvolve-se a capacidade de pensar em termos abstratos e usar raciocínio científico. Pensamento imaturo persiste em algumas atitudes e comportamentos. A educação concentra-se na preparação para a faculdade ou para a profissão. Tá? Então, a gente aqui está falando numa fase, né, do ensino fundamental, entrando no Fundamental 2, o ensino médio, né, e o início, então, lá do ingresso do ensino superior, né, para muita gente. E o desenvolvimento psicossocial, a busca da identidade, incluindo-se, então, a identidade sexual, né, a gente estava falando de desenvolvimento de gênero, né, identidade de gênero, que a gente está falando de identidade sexual, né, que só para acentuar aqui que são coisas diferentes. O relacionamento com os pais geralmente é bom,
os amigos podem exercer uma influência positiva ou negativa. Isso daqui trazendo, então, ao olhar da Papalha e colaboradores, ok? Então, aqui, né, existem períodos críticos de envolvimentos em seres humanos? Né, existe. E quais são esses momentos, então? Né, o que que acontece? Então, temos um imprinting, isso é uma relação mais biológica, tá? E os períodos críticos humanos, então, controversos que a gente vai ver, que é a plasticidade. Então, nesses momentos, né, por exemplo, na adolescência, ou na primeira infância, na primeira e segunda infância, né, principalmente na primeira infância, onde que a plasticidade cerebral vai estar muito alta. Aí está acontecendo muito. Não que isso não deixe de acontecer, evidentemente, mas que ali acontecem outras coisas que não vai acontecer, né? Que acontecem um pouco menos na vida mais tardia. Tá? E os períodos sensíveis para certos tipos de envolvimento. O que, que seria um imprinting, então? Imprinting a gente vê principalmente nos animais não humanos, que é, por exemplo, um filhote pato aqui nasce, né, e olha para a mãe e acaba repetindo, então, os comportamentos da mãe. Então, é uma repetição, então, está imprinting, é o que está no genoma ali, né, por exemplo, o que já veio, vamos dizer, veio de fábrica, né, não é aprendido. Então, isso é um momento, então, que vai acabar saindo, então, desse o kit já veio, então, momento de sucção, etc., para os comportamentos aprendidos, ok? No caso, que a gente vê imprinting, muito nos animais não humanos, ou até nos primatas superiores, a depender um pouco menos, mas principalmente a gente vai falar nos não humanos. Então, só recapitulando, então, nessa parte de desenvolvimento humano, né, que desenvolvimento é um construto social, né, essa questão, desenvolvimento é um construto social. Não é que a gente já nasce com desenvolvimento, a gente é uma coisa do biológico, desenvolvimento, não. O biológico desenvolve, ele acontece, vamos dizer assim. O biológico acontece. Daí, os cientistas, então, vêm, criam, então, eles vão estudar e tem dados, e isso se deu o nome, então, de desenvolvimento, tá? Então, por isso que desenvolvimento é um conceito, então, oriundo de um construto social. Então, cientistas do envolvimento, então, no caso da Papalha e colaboradores, dividem em 3 domínios, né, que a gente viu, físico, cognitivo e psicossocial, né, e 8 ciclos de vida. Agora a gente vai para a terceira e última parte, que é as características, então, do córtex no desenvolvimento, ok? Dentre as várias características, então a gente viu, né, os lobos, o que, que seria para cada lobo, lobo, né, o parietal, frontal, occipital, temporal. E há outras características que a gente pode olhar ali e que vocês vão se deparar muito. Uma delas é a neuroplasticidade. E o que, que seria isso? Então a gente vê aqui, né, essa metáfora, essa ideia aqui, né, que parece que o cérebro está derretendo e está sendo esticado. O que, que é plasticidade? Plasticidade é essa ideia mesmo de se moldar, tá? E o cérebro se molda fisicamente mesmo, né? Então, vocês procurarem um vídeo no YouTube, assim, que vê, né, o pessoal que fez filmagens de neurônio, então, cortando, né, deixando de fazer conexão com outro neurônio, com o neurônio o A, deixa de fazer conexão com o neurônio B para fazer conexão com o neurônio C. Isso acontece, é uma questão física, não é só um construto cognitivo ou psicológico, é inclusive físico, tá? Então, plasticidade física mesmo que isso acontece, ok? Então, aqui mais um vídeo para a gente analisar, então. Então, se tiver, não tiver ouvindo, tiver chiado alguma coisa, vocês, por favor, mandem no chat aqui, e daí eu já interrompo aqui e vejo o que está acontecendo. Se não, a gente vai seguindo e vamos anotando aí o que vocês acham interessante. O seu cérebro muda constantemente ao longo da sua vida. E hoje veremos como isso acontece. Eu sou o André, doutor em psicologia, e o meu cérebro mais do que dobrou de tamanho desde que eu nasci.
A Galera Psíquica é o nosso clube oficial de apoiadores e apoiadoras do Minutos Psíquicos. Eles têm acesso a lives exclusivas, aprofundando temas abordados, fotos e vídeos dos bastidores do canal, e a gente também conversa no nosso grupo secreto do Telegram. Clique em Seja Membro aqui embaixo para fazer parte da Galera Psíquica. A neuroplasticidade se refere à capacidade do cérebro de mudar em decorrência da maturação do organismo, de aprendizagem ou de ajustes para compensar prejuízos no funcionamento do cérebro resultantes do envelhecimento ou de dano cerebral. Seu cérebro se modificou muito desde quando você morava no útero da sua mãe e continuará mudando durante a fase adulta, embora a tendência seja que a neuroplasticidade vá diminuindo conforme você envelheça. Por essas e outras, é mais fácil aprender uma nova língua na infância do que na fase adulta. As mudanças no cérebro podem ser na sua estrutura ou na reorganização funcional dele. Quando a estrutura se modifica, isso pode resultar na formação de novas conexões entre neurônios, do fortalecimento de conexões já existentes ou do surgimento de novos neurônios, por exemplo. Se uma área do seu cérebro for danificada, áreas especializadas em cuidar de outras coisas podem acabar assumindo parte do trabalho da área danificada sem que elas precisem mudar de estrutura necessariamente. Um exemplo disso é o que pode ocorrer no córtex visual, uma área que é responsável pela visão. Essa área pode passar a ser usada para processar informações auditivas ou táteis em algumas pessoas cegas. Caso algo assim ocorra com uma pessoa cega, isso não quer dizer que ela terá uma super audição em comparação com uma pessoa que enxerga. Isso quer dizer que o córtex visual dela assumiu funções diferentes das que costumam ser assumidas por esse córtex. A neuroplasticidade ilustra como que, apesar dos nossos genes serem uma parte importante da equação, as nossas experiências também são. Infelizmente, algumas pessoas têm exagerado ao falar desse assunto. Sob condições normais, o cérebro de qualquer mamífero, como o ser humano, não está suscetível a reorganizações enormes das suas vias neurais. Se esse fosse o caso, o cérebro humano seria algo bizarramente mais complexo e funcionaria de um jeito muito diferente do que sabemos atualmente. As mudanças que ocorrem no cérebro costumam ser mais sutis, lentas e incrementais. Por isso, pessoas com sequelas resultantes de um traumatismo crânioencefálico costumam enfrentar grandes desafios para recuperar totalmente uma capacidade que foi prejudicada. A facilidade de recuperação a partir de um dano cerebral depende muito do local danificado, da severidade desse dano e da idade da pessoa. Mesmo em casos mais graves, existem pessoas que conseguem sim atingir progressos impressionantes. Mas recuperações rápidas ou completas de circunstâncias mais graves não são o mais comum, exatamente porque o nosso cérebro é plástico, mas não chega a ser um slime também. A maioria das coisas não é capaz de modificar tanto assim o cérebro, com exceção daquelas que geram lesões, e nem todas as suas partes são igualmente plásticas. Quando se trata do cérebro humano, as coisas costumam ser bem mais complicadas do que é dito em alguns livros de autoajuda. Você já viu o nosso vídeo sobre lesões cerebrais? Depois de assisti-lo, assista o nosso último vídeo. Bom, tudo bem, pessoal? Então, aí só para ilustrar, então, como que seria, então, a plasticidade cerebral, então, eu vendo, então, um recurso visual aí, né, de que isso que a gente estava conversando, que é uma relação física mesmo, e como que isso se, não só durante um momento intrauterino, né, e também não só na primeira infância, mas ao longo da vida, ok? Então, isso acontece mesmo, é uma questão física, tanto de neurônio fazendo conexão com outro neurônio, como partes do cérebro que eles acabam tendo funcionamentos para compensar outras partes, ok? Isso então, esse vídeo que a gente acabou de ver era dos minutos psíquicos. Eu vou colocar esse outro vídeo aqui, que é da Casa do Saber, então vai ter uma psicóloga que ela vai trazer uma parte um pouquinho mais, trazendo alguns detalhes a mais para a gente ir nessa discussão em relação à plasticidade cerebral, ok? Nascemos com 86 bilhões de neurônios. E o que acontece com essas células nervosas? Nós vamos perdendo e trocando ao longo da nossa vida. Só que temos um período que é muito importante a gente cuidar desses nossos pequenos potenciais
de competência e de desenvolvimento, antes mesmo do próprio nascimento, até mais ou menos uns 28 anos. E por que isso? Desde que a gente nasce até mais ou menos uns 10 anos, momentos muito importantes de poda dessas sinapses. Quando a gente nasce, existe um período bastante crítico, e por isso que, quando tem um período muito crítico, ele, ao mesmo tempo, a gente tem uma plasticidade muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a criança, na primeira infância, é bem estimulada, se ela é tratada do seu ponto de vista nutricional, lúdico, de afeto e de recursos, de exercícios, ela vai se desenvolver muito bem. Mas se ela não tiver, isso vai ter consequências bastante complicadas para essa criança. Mas o fato é que a gente tem uma propriedade no nosso cérebro que chama-se plasticidade cerebral. Então, nessa primeira infância, a gente tem uma plasticidade cerebral bastante refinada, bastante competente. A plasticidade cerebral, ela acontece em algumas situações. Quando a gente se desenvolve, então, quando uma criança, ela tem 2 anos, ela ainda não sabe colocar a linha dentro de uma agulha, mas, ao mesmo tempo, essa criança pode aprender a falar qualquer língua. E também a plasticidade cerebral acontece quando ocorre algum problema no nosso desenvolvimento. Então, se a gente tem uma privação visual, se a gente tem algum problema auditivo, isso vai comprometer o nosso organismo, mas a faculdade da plasticidade cerebral vai tentar se ajustar, vai tentar reorganizar todos os nossos processos. Vou dar um exemplo concreto de plasticidade cerebral, de plasticidade do próprio corpo. Quando a gente quebra um dedo, por exemplo, o dedo mindinho, o que vai acontecer? Se você não fizer nada, não for a um ortopedista, não colocar uma tala, uma hora ele vai soldar de novo. Mas talvez não seja de forma tão competente. Quem é que fez esse serviço? O seu corpo, o seu organismo, por meio da plasticidade. Então, o seu corpo foi procurar recursos, caminhos, compensações para poder juntar o seu osso novamente. Se você interferir nesse processo de uma maneira bastante positiva e otimizadora, você vai ter o seu dedo provavelmente mais bem colocado. Então, é esse um exemplo da capacidade da nossa plasticidade cerebral, mas ela não é suficiente, como vocês veem do exemplo que eu acabei de dar. Se você quebra o dedo e você não colocou de uma forma correta, ele vai soldar de uma maneira que não seja tão, ou tão bonitinha, ou tão útil. A plasticidade, ela é sim uma característica inerente, mas ela pode ter a ajuda do ser humano para ela ser ainda melhor, ainda mais eficiente. A capacidade para aprender, para fazer as coisas de modo diferente, isso pode ser feito em todo momento, só que na infância e na adolescência são os momentos mais propícios, mais promissores. Então, é importantíssimo a gente entender quais são as janelas para o desenvolvimento de algumas patologias, de algumas doenças. Cada um de nós somos únicos e somos uma soma, uma inter-relação entre fatores biogenéticos, fatores hereditários e fatores ambientais. Se você consegue identificar sinais, você pode mudar esse caminho. Então, olha como é precioso a gente poder não só ter as informações, mas poder estar atento e reconhecer sinais daquilo que é esperado para aquele desenvolvimento, daquilo que não é esperado, daquilo que pode ser aprendido, daquilo que ainda não é o momento de acontecer. E eu acho que o mais importante é a gente entender que cada criança, que cada adolescente é único, e dentro desse único, poder desenvolver esse indivíduo da melhor forma possível, nos seus aspectos emocionais, cognitivos, sociais e principalmente na inter-relação com o outro. Isso é que é saúde mental, é a capacidade saudável de um indivíduo se relacionar com o outro. Com as informações sobre neurodesenvolvimento, sobre plasticidade cerebral, a gente tem informações para poder prevenir muitas doenças, muitos transtornos, para ter mais qualidade de vida, para ter mais qualidade emocional e cognitiva. Eu acho que essa é a função da educação, essa é a função
da medicina, e mais do que isso, é somar esses conhecimentos em prol da saúde, mas da saúde integral, da saúde da criança, da saúde do adolescente, da saúde do adulto, enfim, da saúde de todo indivíduo. Por que é importante? Ok, então, pessoal, né, mais uma relação, então, né, para nos associarmos, então, com a neuroplasticidade, né, essa relação, então, o que todo indivíduo é único e que, a depender, né, do momento ali, a gente pode ter uma possibilidade, né, maior ou menor de algum tipo de patologia e que a gente tem essa capacidade de plasticidade, ela vai se diminuindo ao longo do tempo, evidentemente, só que a gente ainda tem essa capacidade, né, só para, então, mostrar que, né, às vezes eu não tenho mais condição de aprender, que às vezes a gente escuta de alguns idosos. Então, ao olhar da neurociência, da neurologia, da neuropsicologia, não, ainda tá com capacidade de aprender, sim, está desenvolvendo, o cérebro está desenvolvendo, tá, mas tem suas particularidades. Outro construto teórico que eu gosto de trazer bastante, né, por conta de uma relação evolutiva, principalmente, né, é em relação ao neurônio espelho, né, às vezes vocês vão encontrar pouco nisso, geralmente nesses livros de neurociência e educação, alguma coisa de neuropsicologia também trazem um pouco, mas eu gosto de abordar, em relação, então, desse neurônio espelho, eu vou tentar argumentar por que aqui, tá? Esse neurônio espelho, então, ele foi descoberto, foi compreendido, então, por esse senhor aqui, né, o Giacomo Rizzolatti, que é um italiano, né, ele trabalhou na Itália, né, de Kiev, nasceu em Kiev, só que ele, toda a vida dele, trabalhou na Itália, tá? E esse daqui foi um dos primeiros artigos, então, né? Teve outros estudos anteriores dele, mas ele, então, é que acabou se consagrando como, vamos dizer assim, o pai do neurônio espelho, tá? Que é esse Premotor Cortex and the Recognition of Motor Actions. Ok? Esse daqui, então, é de 1995, que foi publicado, então, no Cognitive Brain Research. Ok? O que é basicamente, o que seria esse neurônio espelho, então? Se a gente olhar aqui, pegando desse trabalho, então, né, olha só, então, né, já foi visto, então, desde 77, que ó, as crianças, elas já repetiam o que o adulto estava fazendo. Se a gente pegar aqui desse artigo aqui, o experimento era o seguinte, o adulto está fazendo uma careta aqui, e o bebê está repetindo, tá vendo? Ele está repetindo, tá? Depois, mais tardiamente, que foi traçada, então, essa ideia do neurônio espelho com o Rizzolatti, então, ele estudou com PET scan em macacos rhesus e acabou, então, vendo essa parte biológica, de fato, vendo no substrato neural. Mas esse comportamento de repetir já estava sendo investigado, né, há bastante tempo aqui, ok? E o que seria, então, nesses neurônios espelhos? Então, são um agrupamento de neurônios que estão localizados, então, na região frontoparietal, tá? Então, o que seria isso? Então, lá na região frontal, no lobo frontal, entre a região do lobo frontal e do parietal, ok? Que é responsável, então, por uma virtualização, vamos dizer assim, da nossa imitação. Ok? O que a gente vai imitar do outro. O que seria disso, então? Então, quais as possibilidades? Então, por exemplo, imitar movimentos faciais, imitar vocalização, imitar movimentos do corpo e imitar ações com objetos. Vamos imaginar numa relação evolutiva, qual que seria interessante disso evolutivamente, né, olha só, né, ter células especializadas para copiar o movimento do outro. Aqui é o momento, então, por que eu gosto bastante do neurônio espelho? Porque aqui a gente entra bastante a teoria histórico-cultural, porque necessita do outro, de imitar o outro. Por exemplo, né, lá no
no artigo também eu disponibilizei para vocês, esses neurônios, eles não disparam quando, por exemplo, a gente vê um cachorro latir. Como que seria isso? Vamos lá. O que seria esse disparar? Esse disparar é o seguinte, se a gente colocar, vamos supor, que eu estou aqui, colocar esse bebê lá numa ressonância magnética, lá no tubo de ressonância magnética, tá? Ou colocar um eletrodo de EEG na cabeça dele aqui, para tentar capturar as respostas corticais dele aqui. Na hora que ele vê o adulto mexendo a mão, o braço desse jeito, antes mesmo dele repetir os movimentos, tá? Esse agrupamento de neurônios são agrupamentos específicos, então o Risolati, ele viu agrupamentos específicos que sempre se acendiam, então sempre acendiam na ressonância magnética para antes mesmo da produção motora, mas como que um planejamento motor, ok? Então, o que seria interessante? Vamos pensar assim, por que é interessante eu repetir o movimento de uma outra pessoa? Tá? Qual que é interessante, por que seria interessante eu repetir a ação com outros objetos de outra pessoa? Vamos imaginar aqui, né, o pai esquimó levando o filho esquimó para caçar, né? Então, o filho esquimó vai ter que aprender a caçar, porque senão, quando ele, né, faltar aos pais e tiver a vida dele independente, ele não souber caçar, ele vai morrer de frio, vai morrer de fome, etc. O pai esquimó, então, ele não vai fazer um plano de aula, ele não vai, né, não vai ter uma escola de caça, ele não vai fazer um EAD, né, aprende 5 passos como caçar uma foca, né, ele no caso lá nessa sociedade tribal aí, né, no tribal ou nessa comunidade, não precisa ser tribal necessariamente, né, mas nessa comunidade, o filho vai atrás junto com o pai, ou com o cuidador, ou com quem seja, e ele vai observar, e nisso daí ele vai acabar repetindo os movimentos e repetindo as ações com os objetos de como caçar. Ok? Então, isso é uma relação evolutiva. Por que relação evolutiva? Porque vai ter que confere sobrevivência. Ok? Agora, por que a relação de movimentos faciais? Lembra quando a gente viu que o homem, né, quando ele se deu em seu agrupamento e começou os agrupamentos ficaram maiores, toda uma relação evolutiva, que o bebê, ele depende muito, então, dos parentais, etc. A relação do movimento facial aqui é a nossa comunicação. Então, nós, enquanto seres extremamente sociais, e a nossa comunicação só pela expressão, ela já diz muito. Então, repetir isso daqui é extremamente interessante, porque vai aprendendo como que vai repetir, né, tanto aprender a musculatura facial e o que aquilo representa também, né. Então, frangir as sobrancelhas aqui, por exemplo, né, vai ter um determinado contexto que a criança vai aprender, que tá brava, etc e tal, ok? E isso, então, a gente viu lá, lembra, lá na primeira aula, né, que o Darwin, ele já viu, começou a ver que os animais também, os mamíferos, no caso que ele vai trazer, eles têm uma representação emocional, etc. E essa daqui também, os movimentos faciais também vão representar a emoção, ok? E por que imitação vocal? Vocês viram ali que no vídeo anterior, a professora ali, ela pegou e falou assim, que uma criança ela não consegue passar a linha na agulha, mas consegue aprender qualquer língua. Nossa, mas qualquer língua, ela aprende todas as línguas? Não, qualquer língua. Então, uma criança, se ela estiver na China, ela vai aprender o chinês, no Brasil, o português, na Espanha, espanhol, e assim por diante. Ou seja, né, vai ter essa capacidade absurda de aprender uma língua inteira, né, estando imerso naquele momento. Então, por exemplo, no mandarim, vamos supor, né, que é uma língua extremamente tonal, se falar uma palavra com tom diferente do que ela as pessoas não vão entender e pode ter outro significado, né? E isso vai repetindo com o adulto. Então, isso pegando aqui, por conta da imagem aqui, são aparentemente asiáticos, e eu estou decorrendo que sejam
chinesa, né? Mas o português também. Em português, se a gente vê como que a prosódia, né, do português brasileiro e português de Portugal, já é uma diferença. Então, aquilo tá, a cultura, né, aquilo também tá, essa representação social, ok? E como que a gente comunica, porque se eu comunicar como um jeito do, né, no sotaque não, né, mas do jeito do português de Portugal, no Brasil, eu vou ser meio estranho, vou ser diferente, alguma coisa assim, e não estou nesse meio cultural. Mas se eu tivesse pais portugueses, com certeza eu ia carregar um pouco disso também, ok? Então, o que que a imitação, então, nos confere? Confere, então, uma grande possibilidade de sobrevivência e também de comunicação com os nossos pais, que a gente também confere um grau de sobrevivência ali também e de relação grupal, social, etc e tal, ok? Olha só que interessante que eu estou trazendo desse artigo que também eu postei lá para você, Limeira e Colaboradores 2006, né, apesar de ser de 2006 e já avançou bastante nos conceitos em relação ao neurônio espelho, mas eu queria só trazer algumas coisas e ele está dando uma sintetizada interessante também. Tá? Lá no artigo está trazendo o seguinte, ó, os neurônios espelho foram associados a várias modalidades do comportamento humano. Então, ele vai trazer aqui desses artigos aqui, né? A imitação, a teoria da mente, aprendizado de novas habilidades, leitura com interação, com intenção com outros humanos. Também trouxe, né, dessa ideia dos neurônios espelhos, que a disfunção, então, desses neurônios espelhos poderia estar envolvida com a gênese do autismo, tá? Então, isso daqui está sendo discutido, né, já tem bastante literatura, será que tá, será que não tá, que grau que tá, e aqui só gostaria de destacar aqui para vocês o Ramachandran, que usa muito dos neurônios espelho, ele começou a trabalhar, que é um indiano, que ele tem muito vídeo dele também de divulgação científica, e ele trabalhou com não só neurônio espelho, mas com plasticidade cerebral com o membro fantasma, tá? Então é um nome aqui interessante para vocês olharem alguma coisa dele, porque ele tem uma divulgação científica interessante, ok? Além disso, considerando a capacidade humana de abstrair a intenção a partir da observação, olha só, observação, então abstrair a intenção, intenção de, então ir além, né, essa intenção ascender, então, a uma relação abstrata, então, a partir de uma observação, ok? De conspecíficos e é considerado, então, crucial para a transmissão da cultura. Então, isso daí, a cultura está sendo passada junto com essa imitação também. Então, não é só uma questão de sobrevivência, mas também é uma relação cultural que está sendo passada. Então, aí começa a fazer mais sentido, no caso, para mim, né, e eu gosto de trazer essa ideia, não só o significado, mas o sentido de que a teoria histórico-cultural, ela estaria mais trazendo mais ideias mais abrangentes, então, e também dá para a gente conversar muito em relação, né, à história cultural e às neurociências, tá? Por conta, né, principalmente eu acho que o neurônio espelho vai fazer uma ponte muito bonita em relação a essas duas vertentes. A descoberta do neurônio espelho é de uma importância fundamental para compreendermos o que nos faz diferentes de outros animais, em termos cognitivos. Ok? Então, isso é do artigo, então, Limeira, Colaboradores 2006. Aqui, se não me engano, acho que é o último vídeo agora, é só uma animação não, é um vídeo, né, ilustrando um pouco mais sobre os neurônios espelho, tá? Então, é um vídeo, né, do Nerdologia, tem um pano de fundo, uma outra narrativa, uma narrativa bem diferente das anteriores, mas eu acho que, né, que o Átila, vocês já devem ter ouvido por conta da pandemia, etc., ele veio ficou bastante famoso com algumas lives dele, e ele já faz um trabalho de divulgação científica já faz um tempo, né, principalmente no YouTube, com esse canal Nerdologia. Então, a narrativa é um pouquinho diferente, mas o que ele traz de embasamento teórico, embasamento científico, é bem robusto, né, que ele tem o doutorado pela USP, tem pós-doutorado, né, em biólogo, então, são conhecimentos que estão baseados na literatura, tá?
Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e sempre sinto vergonha alheia. Hoje, pelo bem da ciência, vocês vão ser torturados para entendermos por que sentimos aflição quando vemos algo. Ficou arrepiado? Sentiu algum frio na barriga ou outro tipo de aflição ao ver essas imagens? Isso acontece porque nos colocamos no lugar de quem estava lá, ou melhor, porque nosso cérebro nos coloca nessa situação e reproduz as sensações. Essa aflição é, na verdade, o efeito colateral de um processo muito importante. Por causa dos neurônios espelho, macacos não precisam do olho do Kakashi para imitar os movimentos. Descobertos em 92, os neurônios espelho são especiais para o aprendizado, capazes de ligar a observação e a ação. Ao contrário dos outros neurônios que podem participar ou na observação ou na execução de uma ação, mas não nas duas juntas, eles permitem que o macaco possa reproduzir algo que vê diretamente. Essa capacidade de observar e aprender a reproduzir é tão importante que os humanos têm toda uma região do cérebro dedicada a isso. E imagino que seja absurdamente desenvolvida no treinador. Nossa região espelho do cérebro vai além do movimento. Ela é capaz de entender e reproduzir até as sensações de outras pessoas. Ao contrário do Bender, que precisou de um chip para sintonizar emoções, nós compartilhamos o que os outros sentem só de observar. É essa capacidade que permite que nos coloquemos no lugar dos outros ao ter uma ação e pensemos se ela vai agradar ou não. Existem aqueles que simplesmente não conseguem se colocar no lugar dos outros, ou imaginar como uma pessoa se sentiria numa determinada situação. Como Simon Baron Cohen descreve no livro The Science of Evil, quem não sente empatia nenhuma pode torturar ou mesmo matar alguém sem sentir nada por isso, nem remorso ou culpa. Isso não quer dizer que todos que têm pouca empatia são psicopatas, mas eles frequentemente passam por dificuldades de relacionamento. Nossa habilidade de empatia vai além das emoções dos outros. Também podemos sentir o toque. Não chega a ser como os irmãos Noala e Nuada de Hellboy, mas quando vemos outra pessoa sendo tocada, somos capazes de sentir o que ela sente em menor escala. Daí a sensação de frio na barriga quando vemos alguém se machucar. Quando vemos alguém com dor ou se acidentar, ou até mesmo quando lembramos de um evento doloroso, nosso cérebro dispara as mesmas emoções que se ativariam se passássemos de fato por aquela situação. Não só a emoção, como sensações. Somos literalmente capazes de sentir a dor dos outros. Por isso a aflição de muitos que comentaram no episódio sobre a fratura do Anderson Silva. E também somos capazes de misturar essas sensações. Na sinestesia, o cérebro mistura o sinal de um sentido com o de outros. Como se você tivesse o visualizador de música ligado o tempo todo na sua cabeça. O gosto amargo da derrota, a acidez de um comentário não são só figuras de linguagem. São sensações que realmente podem acontecer juntas no cérebro. Muitas crianças nascem com sinestesia bastante exagerada e alguns mantêm ou desenvolvem essa capacidade na idade adulta. Por exemplo, pessoas com a sinestesia mais comum, a cor grafema, veem cores quando leem ou ouvem uma palavra. No livro Nascido em um Dia Azul, o sinesteta Daniel Tammet conta como decorou mais de 22 mil casas decimais do número π decorando uma paisagem, pois para ele, números despertam cores e formatos na sua mente. Para o Daniel, fazer uma conta é como misturar diferentes formatos. Mas todos os sentidos podem ser misturados, até o toque, como a sinestesia do toque espelhado, descoberta há pouco mais de 10 anos. Quem passa por essa experiência sente com muita intensidade o que os outros estão sentindo. Podem ficar tristes ou felizes quando vê alguém passando por isso. Como vítimas constantes da arma do ponto de vista, sua região espelho dispara fortemente com bem pouco estímulo e eles chegam a confundir o toque que viram acontecer nos outros com um toque que receberam de fato. Ou até sentir o que uma máquina está fazendo, como a aceleração e frear de um carro. E esse sinal pode se misturar com de outras sensações e uma sinestesia empática. Nesse caso, até o humor dos outros pode ter um sabor ou uma cor. Pessoas com uma grande sensibilidade, que relatam ter um sexto sentido ou mesmo ver o humor na aura dos outros, podem ter na verdade essa sinestesia. Como a sinesteta Fiona Torrance, que relata conseguir sentir quem está de bom humor ou deprimido em uma sala até pela cor deles. Ela chegou a desmaiar ao ver outra pessoa levar um soco. Embora nos traga aflições em um momento de dor, a empatia é fundamental para o relacionamento social e até para que apreciemos momentos emocionantes no que vemos. Então curta e compartilhe o nosso vídeo para que... Bom, então, só trazendo um pouquinho mais de ilustração desses neurônios espelhos, né? E para recapitular, então, essa parte, então, dessas características, né?
a gente viu que os neurônios de espelho, essa relação neurônios de espelho e a imitação, né, a empatia, esse colocar no outro, então, essa projeção do outro, né, então, que a gente consegue, então, reproduzir virtualmente a partir da realidade, né, em relação com o outro, ok? E a plasticidade cerebral, que é esse cérebro, então, que vai se moldando ao longo da vida, ok? Tanto na vida como um desenvolvimento normal, típico, né, vamos dizer assim, quanto a plasticidade atuando no desenvolvimento não típico, ou por conta de algum problema que possa acometer o cérebro, por exemplo, ok? Então, a gente já fica por aqui, agora a gente vai abrir as dúvidas para a gente discutir um pouquinho sobre bibliografia, então, que eu vou indicar para vocês. A Casa do Saber, então, tudo do YouTube, tá? Casa do Saber, Minutos Psíquicos e Nerdologia, ok? Esse Go Cognitive tem, inclusive, uma entrevista com o Giacomo Rizzolatti, tá? Só que tem um pequeno problema, né? Que não tem legenda em português, tá tudo tudo em inglês. Então, quem que se arriscar, né? É muito legal a entrevista dele, não só dele, como outros papas, assim, dentro da psicologia cognitiva, né? Tem entrevista com os caras mesmo que desenvolveram as teorias ou os achados. Ok? Então, de livro, então, fica a Papalha, né, que eu acho um livro bastante interessante, que vai falar da relação de aprendizagem, né, de Piaget e Vygotsky, transtornos de aprendizagem do Rota, né, da Neurorota, desenvolvimento humano, que acho um livro excelente sobre esse tema, fundamentos de neuropsicologia, então, esse daqui é o livro do Luria. Então, ali que ele vai falar das 3 unidades funcionais, que cada um tem um capítulo que ele vai escorrer, então, ali que é importante a gente ler, então, o clássico mesmo, né, o que o autor mesmo escreveu, e esses 2 aqui que já tenho sugerido vocês, então, Neuropsicologia, Teoria e Prática, e Neuropsicologia hoje, ok? Tudo bem? Então, agora a gente abre as dúvidas, questões, perguntas, e a gente pode conversar, se assim vocês quiserem, né, relação do trabalho, alguma dúvida, questão, ok? Nenhum comentário? Dúvida? Alguma coisa chamou a atenção de vocês? Que vocês concordam, discordam, viram alguma coisa diferente, ou alguma coisa relacionada? Também é interessante trazer as coisas relacionadas para a gente fazendo associações também, né? Isso é muito bom também a gente fazer esse movimento. Vocês conseguem enxergar essa relação, né, que a gente estava vendo construindo, né? Então, de uma relação evolutiva, depois a gente passou nessa parte bem biológica mesmo, né, desenvolvimento do sistema nervoso, e agora a gente foi fechando, né, com essa relação social, né, na hora que integra tudo, né, integra, assim, né, a gente integrou didaticamente, mas isso o cérebro ele está fazendo a todo momento, né, a partir do momento do desenvolvimento embrionário lá, as coisas já estão acontecendo e já estão integradas, já nasceu ali, né, tem a parte genética, o ambiente já está tomando, e inclusive o social, cultural, ele, né, a percepção,
né, reconhecimento da mãe, o que aquilo vai afetando no cérebro, etc. Vocês conseguem, então, fazer um traçado disso tudo, né? Então, a gente depende de uma relação evolutiva para que fosse desenvolvida essas características e, né, tanto nesse movimento da relação evolutiva para que a gente tem hoje, como ao contrário, o que a gente tem hoje, a gente consegue enxergar a relação evolutiva, né? Por exemplo, o neurônio espelho, então a gente pode dizer o seguinte, nossa, faz bastante sentido, porque tem um substrato biológico, pensando que a biologia, ela não nasceu da noite para o dia, né? Não é como a cultura, um jeito novo de interagir com as pessoas virtualmente, que surgiu há 10, 20 anos atrás, né? Sei lá, WhatsApp, Facebook, etc. É uma relação social virtual. Nasceu 10, 20 anos. Não, a biologia demora milhares de anos para que um novo jeito que se esteja impregnado, então, na espécie. Tá? Então, vocês conseguem fazer essa importância, então, de entender a evolução, né, para entender a biologia, e entender, então, a partir da biologia, a parte cultural. Vocês conseguem fazer esse movimento? Vocês conseguiram, né? Professor. Oi. De tudo que, né, você falou, eu vejo assim, além de conseguir ver tudo isso, a necessidade de falar sobre isso nessa época que estamos, né? Com tanta raiva e tudo mais sendo projetado aí, né? Diante do vírus e tudo mais, e como essa dependência social é importante para nós, né? Porque estamos em isolamento, e como trabalhar e como fazer tudo isso acontecer sem esse contato social, a dificuldade que a gente está encontrando, né? Uhum. É extremamente bem colocado, né, que nesse momento eu também tenho feito essa, vamos dizer assim, essa interpretação, esse olhar, né, que de um lado, né, a gente, será que que a gente acaba renegando o contato social, né, que na falta de a gente dá mais importância, né, eu quero ter um contato social, e o quanto que isso é importante, né, que apesar de ter o virtual, né, não é a mesma coisa do que eu estar presente, né, esse final de semana, eu vi uma live do Mário Sérgio Cortella, que ele deu para uma live junto com a Pinacoteca do Estado, né, Pinacoteca do Estado de São Paulo, e ele estava falando, ele sistematizou uma coisa muito interessante, ele falou, por exemplo, ele estava falando de arte, o que a arte representa, etc. Ele falou, eu já conheci a Pietà, né, que é uma mãe, né, uma obra de Michelangelo, que é a mãe sofrendo com o filho morto no colo. Ele falou, eu já conhecia, eu vi pela foto, já vi pela internet e tal. Só que quando eu fui para Roma e vi a obra na minha frente, eu caí de joelhos. Daí ele até fala assim, né? Eu caí de joelho não no sentido católico, né? No sentido cristão, mas no sentido de que quando eu estava à frente, né? Estava na presença de aquilo, com, né, toda aquela ideia, com tudo que eu sabia, que eu conhecia, a presença me deu uma coisa muito grande, assim, né? Me encheu de uma completude muito grande. Então, nesse movimento, eu sinto algo meio parecido, porque apesar que, por exemplo, nós não nos conhecemos presencialmente, nós nos conhecemos virtualmente. Me imagino que, quando tivermos oportunidade de estarmos presencialmente, a nossa relação, ela toma um outro significado, né, porque o presencial ele tem uma outra característica que não só o virtual, né? Que apesar de nós estarmos, né, a gente, por exemplo, a gente conhece determinados autores por lê-los, a gente conhece eles, conhece, né? Tá lendo, tô lendo, sei lá, Machado de Assis.
Mas, né, vamos imaginar que a gente pudesse encontrar com o Machado de Assis e tomar um café junto com ele. Vocês concordam que a presença ia ser outra questão, né? O que é isso que eu estou querendo dizer, que eu acho que você está trazendo também, né? Que esse contato social, né, o social mesmo, o contato, é uma questão que já veio muito antiga, né? Isso daí é uma questão que está vindo junto com a evolução humana, e que essa mudança cultural se deu de curto tempo, né, 10, 20 anos, 30 talvez, e a nossa biologia, nosso psicológico e tal, não tem essa magnitude ainda, né? Não tem essa completude de que a gente pode até achar o virtual normal, mas não é a mesma coisa que está perto, né? E o segundo ponto também, que é essa questão de o quanto que a gente é dependente um do outro, né? Não conseguimos ser sozinhos em hipótese alguma no mundo. A gente até sobrevive, mas a gente deixa de ser humanos por conta disso, né? Então, tem vários relatos, assim, de crianças que foram largadas, principalmente eles falam que acontece muito na Ásia, Índia, e aquela região entre Índia e Ásia, né? Crianças são largadas na floresta e por algum motivo, né, por algum acontecimento, as crianças conseguem sobreviver. Daí tem as histórias dos meninos lobo, né, essas outras histórias que são verídicas, inclusive. Tá? E essas crianças, elas não desenvolvem cultura, elas não desenvolvem a humanidade delas, né? Então, dali foi pesquisado como que isso aconteceu, daí a dificuldade de ter uma linguagem, etc. e tal, né? Mas é muito bem colocado. Porque por mais que estamos tentando nos adaptar a tudo isso, parece que sempre falta algo. Eu trabalho com um grupo de pessoas idosas e para não ficar tão distante, né, eu estou tentando reinventar o trabalho com eles. Mas por mais que se esforce, por mais que tente, parece que sempre falta algo. A presença física é muito importante. Muito importante, é. E ao mesmo tempo, ao contrário também, né? Que, por exemplo, às vezes eu vejo um pessoal mais novo, né, que na faculdade, tem alguns colegas que são mais novos, o quanto que é importante para eles a relação virtual. É assim, nossa, fulano falou isso de mim lá na rede social A, B ou C. Eu falo, gente, mas vai relevar isso, né? Não, mas tem que se relevar, porque essa geração que já nasceu, né? Daí fico imaginando meus sobrinhos, né? Que tem 10, 9 anos, né? O quanto que esse mundo virtual vai fazer muito mais sentido para eles do que para a gente, e a gente já tem uma relação com o virtual muito maior do que, por exemplo, com esses seus pacientes idosos que, né? Ok, às vezes, né? Tem alguns conhecidos, assim, idosos que até usam muito bem WhatsApp, Facebook, essas coisas, mas eles precisam do contato ali, né? Então, assim, essa necessidade do idoso estar tete a tete, né, estar no presente, e também no outro lado, como que vai ser essa nova geração, esses mais novos, essa relação deles com o virtual também. Que imagina o seguinte, não que eles vão, essa questão do presencial ainda é muito forte, eu acho que é uma coisa, quase que um imprinting dentro do ser humano, mas o sentido para eles do virtual vai ser muito maior do que para a gente, por exemplo. Então, quando né, formos trabalhar com uma criança, com um adolescente, a gente tem que levar isso em consideração também. Sim, verdade. Alguém já tinha ouvido falar neurônio espelho? Alguém nunca ouviu falar, principalmente isso, né? Alguém nunca ouviu falar, porque daí a gente, se ficou alguma dúvida, a gente pode ir conversar um pouquinho mais sobre neurônio espelho, porque imagino que plasticidade cerebral vocês já devem ter, já está mais, né, dentro da psicologia se fala mais, né, é um termo mais corriqueiro, o pessoal fala bastante, vocês viram até que tem no Minuto Psíquico, eles falam, o pessoal do coaching
extrapola demais isso, como que você vai conseguir da noite para o dia fazer milagres, assim, né, porque a plasticidade cerebral, como que se fosse uma coisa igual que ele falou lá do slime, né, se escorreu na mão já vira outra coisa, então a gente tem que tomar cuidado com esses conceitos e o que vai falar, mas neurônio espelho é um pouquinho mais distante às vezes. Tem alguém que nunca ouviu falar e o que achou sobre esse conceito? Professor, Foi. para mim é novo, eu não lembro de já ter ouvido falar sobre neurônio espelho. Quem E que até é? Desculpa. a Paula. Paula, tá bom. E eu até tô aqui pensando um pouco sobre, né, tô digerindo as informações para ver se eu realmente entendi o que é o neurônio espelho. E eu pensei aqui agora, né, na minha cabeça, o neurônio espelho, ele existe em todo tipo de animal, ele é encontrado em todas as espécies, ou ele é só do cérebro humano? Não, esse daí, o neurônio espelho, que eu tenho visto, o pessoal tem falado dos mamíferos, tá? Só de Inclusive, dos mamíferos, eu não sei, assim, aquela coisa, né? Não é que eu não, como eu não li de outros animais, então não sei se tem nos outros animais ou não. Então, às vezes, falta uma literatura aí. Mas os mamíferos, sim, né? Então, acho que todos os o mamíferos. Átila, sim. Uhum. Inclusive, o Risolati, ele estudou em macacos rezos. Você viu lá no vídeo do Nerdologia, que tinha um primatinha, né, um macaquinho que estava... Então, principalmente, né, daí o pessoal estuda muito, principalmente primata, quando quer entender mais o comportamento humano per si, assim, como que essas relações mais finas de comportamento, então acaba estudando em primata. Certo. Tá, então daí também, né, tem uma discussão em relação dos neurônios espelho com o autismo, né, que vão falar que o autista não conseguindo ter né, uma empatia ou não conseguindo, né, vasculhar as emoções, né, ler as emoções do outro, né, do que seria que a gente tem como natural, né, o autista não consegue fazer essa leitura muito clara. Daí tem uma hipótese, são hipóteses, né, de que é uma hipótese de algum problema ali nesses neurônios espelho, tá? Mas é uma dessas hipóteses, assim, é bastante questionado, então, são coisas assim que precisam de muito estudo para falar, ó, não, é isso mesmo, né? Então tem sim